Você já parou para pensar que talvez o maior obstáculo entre você e a vida que sempre sonhou não seja a falta de dinheiro, de oportunidades ou de sorte, mas uma única crença que foi plantada na sua mente há muitos anos? E se eu lhe dissesse que existe uma razão pela qual algumas pessoas conseguem transformar completamente a própria vida, enquanto outras permanecem presas ao medo, à dúvida e à escassez? Será que Deus realmente deseja que seus filhos vivam preocupados, sem esperança e acreditando que nunca terão o suficiente? Ou será que existe uma verdade poderosa que poucos descobriram? Napoleon Hill ensinava que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A Bíblia também nos mostra que a transformação começa de dentro para fora. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essas duas ideias apontam para a mesma direção. Antes de mudar sua realidade, é preciso mudar a maneira como você pensa e age. Mas preste muita atenção, porque o que você vai ouvir neste vídeo pode desafiar crenças que você carrega há anos. Talvez você tenha aprendido que nasceu para viver com pouco, que prosperidade é para outras pessoas, ou que seus sonhos são grandes demais para a sua realidade. E se essas ideias nunca vieram de Deus? E se elas forem apenas correntes invisíveis que têm impedido você de viver o propósito para o qual foi criado? Imagine acordar todos os dias sem ser dominado pelo medo do amanhã. Imagine tomar decisões guiadas pela fé, pela disciplina e pela confiança, em vez da insegurança. Imagine descobrir que a abundância começa muito antes de aparecer na conta bancária. Ela nasce quando sua mente é renovada, quando seu coração encontra propósito e quando você decide caminhar com coragem. Ao longo desta mensagem, você descobrirá princípios inspirados nos ensinamentos de Napoleon Hill sobre propósito, persistência e poder da mente, juntamente com reflexões bíblicas sobre fé, sabedoria, perseverança e confiança em Deus. Não para prometer riquezas fáceis, mas para mostrar como uma mudança profunda de mentalidade pode transformar sua forma de viver, trabalhar, servir e enfrentar os desafios. Então, eu quero fazer uma pergunta que pode mudar a sua vida. O que você faria se soubesse, com absoluta certeza, que Deus lhe deu talentos suficientes para cumprir o propósito que colocou em seu coração? E outra pergunta ainda mais importante: quantos sonhos você abandonou porque acreditou mais no medo do que naquilo que Deus poderia fazer através da sua fé? Hoje, essa história pode começar a mudar. Se você está cansado de viver limitado pelas circunstâncias, se deseja fortalecer sua mente, renovar sua esperança e caminhar em direção a uma vida de mais propósito, disciplina e confiança, este vídeo foi feito para você. Antes de começarmos, faça um compromisso consigo mesmo. Inscreva-se no canal, porque aqui você encontrará mensagens que fortalecem a mente, alimentam a fé e inspiram uma vida de crescimento. Deixe o like para que esta mensagem alcance outras pessoas que também precisam de esperança. E escreva nos comentários a frase: "Eu escolho viver pela fé e não pelo medo". Essa simples declaração pode marcar o início de uma nova etapa da sua caminhada. Agora, permaneça comigo até o final. Cada capítulo foi preparado para levar você a uma jornada de transformação interior, mostrando que a verdadeira prosperidade começa na mente, fortalece-se pela disciplina, é sustentada pela perseverança e encontra seu sentido mais profundo quando está alinhada com um propósito maior. Respire fundo, abra o coração e permita que esta mensagem desperte em você a coragem de abandonar a mentalidade de escassez e dar o primeiro passo rumo à vida que Deus deseja que você construa.
Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo enfrentando dificuldades, conseguem manter a esperança viva, enquanto outras, cercadas de oportunidades, permanecem presas ao medo? E se o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não fosse a falta de dinheiro, mas a forma como você aprendeu a enxergar a si mesmo e ao mundo? Durante muito tempo, o protagonista desta história acreditou que viver contando moedas era algo normal. Cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que quem nasce pobre morre pobre, e que sonhar alto era perda de tempo. Essas frases foram repetidas tantas vezes que deixaram de ser apenas palavras. Tornaram-se verdades em sua mente. Ele trabalhava duro, fazia tudo o que podia. No entanto, por mais que se esforçasse, parecia estar sempre correndo no mesmo lugar. Quando recebia um pouco mais, surgia uma despesa inesperada. Quando aparecia uma oportunidade, o medo dizia que ele não era capaz. Era como se existisse uma força invisível impedindo qualquer avanço. Mas, certa manhã, algo mudou. Enquanto observava o nascer do sol, uma pergunta surgiu em seu coração com uma intensidade que nunca havia sentido antes. Será que Deus realmente quer que eu viva assim? Essa pergunta ecoou profundamente. Pela primeira vez, ele decidiu não aceitar automaticamente tudo aquilo que havia aprendido. Começou a refletir sobre sua própria vida. Se Deus é um pai amoroso, por que desejaria que seus filhos fossem governados pelo medo? Se Deus concede talentos, inteligência e oportunidades, por que tantas pessoas vivem convencidas de que nunca serão suficientes? Seria possível que a verdadeira escassez estivesse dentro da mente antes de aparecer na conta bancária? Essas perguntas abriram uma porta que jamais seria fechada. Ele percebeu que a escassez não era apenas a ausência de recursos. Era uma forma de pensar. Era acreditar que nunca haveria o suficiente. Era viver esperando o pior. Era desconfiar de cada oportunidade. Era limitar os próprios sonhos antes mesmo de tentar realizá-los. Naquele instante, compreendeu uma verdade poderosa. Quem vive dominado pelo medo dificilmente consegue reconhecer as oportunidades que Deus coloca em seu caminho. Essa percepção transformou completamente sua maneira de enxergar a vida. Ele começou a recordar inúmeras histórias de homens e mulheres que enfrentaram momentos difíceis, mas confiaram em Deus e seguiram em frente. Nenhum deles foi definido pela escassez do presente. Todos foram definidos pela fé no futuro. Então outra pergunta tomou conta de seus pensamentos. O que você faria se não tivesse medo de fracassar? Imagine por alguns segundos como seria sua vida se você deixasse de tomar decisões baseadas no medo e passasse a agir movido pela fé, pela disciplina e pela confiança. Quantas portas poderiam se abrir? Quantos sonhos voltariam a viver? Foi nesse momento que ele compreendeu que prosperidade começa muito antes do dinheiro. Ela nasce na forma como pensamos, nas escolhas que fazemos diariamente e na coragem de acreditar que fomos criados para cumprir um propósito maior. Ele decidiu observar seus próprios pensamentos durante os dias seguintes. Percebeu que, sempre que surgia uma oportunidade, sua mente imediatamente apresentava uma desculpa. Não vai dar certo. Isso não é para pessoas como eu. Os outros conseguem, eu não. É melhor nem tentar. Essas frases não eram a voz de Deus. Eram anos de condicionamento, alimentados por experiências negativas, críticas e derrotas antigas. Então ele fez uma escolha. Toda vez que um pensamento de derrota aparecesse, responderia com uma afirmação de fé. Quando sua mente dissesse, "Você não consegue", ele responderia, "Deus me deu capacidade para aprender, crescer e vencer." Quando surgisse o medo da escassez, responderia, "Minha fonte não é o medo, minha fonte é Deus."
Quando a insegurança tentasse dominá-lo, declararia: fui criado para avançar, não para viver limitado. Pouco a pouco, algo começou a mudar. As circunstâncias ainda eram as mesmas. O saldo bancário ainda não havia aumentado. Os problemas não desapareceram da noite para o dia, mas sua mente já não era a mesma. E quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, o destino começa a mudar. Ele compreendeu que Deus nunca prometeu uma vida sem desafios, mas também nunca chamou seus filhos para viverem escravizados pelo medo. As dificuldades existem para fortalecer o caráter, desenvolver sabedoria e preparar pessoas para responsabilidades maiores. Foi então que uma última reflexão marcou definitivamente o início de sua jornada. E se a porta da abundância sempre esteve diante de você, mas o medo o impediu de atravessá-la? Naquele dia, ele tomou uma decisão silenciosa, mas poderosa. Não permitiria mais que pensamentos de derrota definissem seu futuro. Não aceitaria mais viver acreditando que nasceu para a escassez. Passaria a renovar sua mente diariamente, caminhando com disciplina, fé e coragem, confiando que Deus havia colocado dentro dele tudo o que era necessário para construir uma vida de propósito, crescimento e abundância. A verdadeira transformação ainda estava apenas começando, porque toda grande mudança exterior nasce primeiro de uma decisão interior. E foi exatamente nesse momento que sua jornada para sair da escassez começou. A decisão tomada no dia anterior parecia simples, mas logo revelou o tamanho da batalha que estava por vir. O protagonista acreditava que bastava pensar diferente para viver diferente. No entanto, descobriu que a mente não muda da noite para o dia. Ela resiste. Ela tenta voltar ao lugar onde sempre esteve. Na manhã seguinte, ao acordar, tudo parecia igual. As contas continuavam sobre a mesa. O trabalho era o mesmo. As preocupações ainda rondavam seus pensamentos. Por um breve instante, ele pensou que talvez nada tivesse realmente mudado. Então, aquela velha voz voltou a falar. Era uma voz conhecida. Não era alta, mas era insistente. Ela o acompanhava desde a infância. Você não nasceu para vencer. Olhe ao seu redor, nada muda. Pare de sonhar. Você vai se decepcionar outra vez. Durante anos, ele acreditou que aquela voz dizia a verdade. Nunca percebeu que ela havia sido construída pelas experiências dolorosas, pelas críticas que ouviu, pelos fracassos que sofreu e pelas palavras negativas lançadas sobre sua vida. Ele se lembrou de quando era criança e contou seus sonhos para alguém que respondeu com um sorriso de desprezo. Isso é grande demais para você. Naquele momento, sem perceber, uma pequena semente foi plantada. Depois vieram outras. Você nunca será rico. Quem nasce pobre, morre pobre. Dinheiro é para gente privilegiada. Não adianta estudar. Não adianta tentar. Cada frase parecia pequena quando foi ouvida, mas, repetidas durante anos, transformaram-se em correntes invisíveis. E as correntes mais difíceis de quebrar são aquelas que ninguém consegue ver. Quantas pessoas vivem presas sem perceber? Quantos talentos permanecem escondidos porque alguém acreditou mais nas críticas do que nas promessas? Quantos sonhos morreram antes mesmo de nascer porque o medo falou mais alto que a coragem? O protagonista começou a entender que sua maior luta nunca havia sido contra a falta de oportunidades. Sua maior luta sempre foi contra aquilo que acreditava sobre si mesmo. Foi então que ele fez algo diferente. Pegou um caderno e escreveu todas as frases negativas que conseguia lembrar. A lista parecia interminável. Não sou capaz. Não sou inteligente o suficiente. Nunca vou prosperar. Sempre vai faltar. Minha vida será assim para sempre. Ao terminar, ficou olhando para aquelas palavras.
Pela primeira vez, percebeu que nenhuma delas havia sido escrita por Deus. Nenhuma. Então pegou outra folha. No topo, escreveu uma única frase: "O que Deus diz sobre mim vale mais do que qualquer opinião humana." Logo abaixo, começou a substituir cada mentira por uma verdade. Onde antes estava escrito: "Não sou capaz", ele escreveu: "Posso aprender, crescer e desenvolver qualquer habilidade com dedicação e disciplina." Onde estava: "Nunca vou prosperar", escreveu: "Minha prosperidade começa quando renovo minha mente e ajo com sabedoria." Onde dizia: "Sempre vai faltar", respondeu: "Deus me ensina a administrar, multiplicar e confiar." A cada frase escrita, sentia como se uma corrente invisível se rompesse. Não era mágica, era transformação. Porque toda mudança verdadeira começa quando decidimos substituir mentiras por verdades. Naquele dia, ele percebeu algo extraordinário. As palavras que alimentamos tornam-se os limites ou as asas da nossa vida. Se alimentamos medo, colhemos paralisia. Se alimentamos fé, colhemos coragem. Se alimentamos disciplina, colhemos crescimento. Se alimentamos esperança, colhemos perseverança. Ele começou a observar também as pessoas ao seu redor. Percebeu que existiam dois tipos de vozes: as que constantemente lembravam os problemas e as que inspiravam soluções. As primeiras diziam: "O mundo está perdido, não adianta tentar, você vai fracassar." As segundas perguntavam: "O que você pode aprender hoje? Como transformar esse problema em oportunidade? Qual é o próximo passo?" Foi então que outra pergunta mudou completamente sua perspectiva. Quem está alimentando sua mente todos os dias? As pessoas que você escuta fortalecem sua coragem ou aumentam seus medos? Os conteúdos que você consome despertam esperança ou desânimo? As conversas que você mantém aproximam você do propósito ou da desistência? Ele entendeu que ninguém consegue construir uma vida abundante alimentando diariamente pensamentos de escassez. Era impossível plantar sementes de medo e esperar colher confiança. Era impossível alimentar derrotas e esperar vitórias. Foi naquele instante que tomou outra decisão importante. Passaria a proteger sua mente como quem protege um tesouro. Escolheria melhor o que ouvir. Escolheria melhor o que ler. Escolheria melhor as palavras que repetiria para si mesmo. Porque compreendeu uma verdade que mudaria toda a sua caminhada. Antes que Deus transforme suas circunstâncias, Ele deseja transformar sua maneira de pensar. Naquela noite, antes de dormir, ele fez uma oração simples: "Senhor, ajuda-me a reconhecer todas as mentiras que aceitei como verdade. Dá-me sabedoria para substituí-las pela tua verdade. Ensina-me a enxergar meu valor pelos teus olhos e não pelas minhas limitações." Ao terminar, sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Os problemas ainda existiam, mas algo dentro dele já havia mudado. A voz do medo continuava tentando falar, só que agora ela já não era a única voz que ele ouvia. Pela primeira vez, a voz da esperança começava a soar mais forte, e essa voz o conduziria ao próximo passo de uma transformação que estava apenas começando. Depois de aprender que a fé exige ação, o protagonista percebeu que ainda havia uma batalha acontecendo todos os dias. Não era uma batalha contra outras pessoas. Não era contra a economia, nem contra as circunstâncias. Era uma batalha silenciosa, travada dentro da própria mente. Ele começou a notar que, ao acordar, seus primeiros pensamentos determinavam o rumo do dia. Se acordava pensando nos problemas, carregava um peso que o acompanhava por horas. Se acordava lembrando das promessas de Deus, encontrava forças para enfrentar qualquer desafio. Foi então que compreendeu uma verdade que poucos entendem: a mente é como um jardim. Tudo o que você planta nela cresce. A questão é:
Você está cultivando flores ou ervas daninhas? Essa pergunta o acompanhou durante semanas. Cada pensamento negativo era como uma semente de medo. Cada pensamento de esperança era uma semente de abundância. Ele percebeu que durante anos havia alimentado pensamentos que enfraqueciam sua coragem. Quando errava uma vez, dizia a si mesmo: eu sempre falho. Quando enfrentava uma dificuldade financeira, pensava: nunca vou sair dessa. Quando via alguém prosperando, sentia que aquilo jamais aconteceria com ele. Esses pensamentos pareciam inofensivos, mas estavam construindo uma prisão invisível. Então ele decidiu fazer um exercício diferente. Toda vez que um pensamento de derrota surgisse, ele o desafiaria. Quando sua mente dissesse: você não consegue, ele responderia: ainda não consegui, mas estou aprendendo e evoluindo todos os dias. Quando surgisse o pensamento: é impossível, responderia: o impossível só existe até que alguém tenha coragem de enfrentá-lo. Quando o medo dissesse: você vai fracassar, ele declararia: prefiro aprender tentando do que viver arrependido por nunca ter começado. No início parecia estranho, sua própria mente resistia. Mas com o passar dos dias, algo extraordinário aconteceu. Aquelas novas palavras começaram a substituir as antigas. Ele descobriu que a mente acredita naquilo que repetimos constantemente. Se repetimos derrota, ela aceita a derrota. Se repetimos esperança, ela aprende a enxergar possibilidades. Foi então que ele decidiu mudar também sua rotina. Passou a acordar 1 hora mais cedo. Em vez de pegar imediatamente o celular, fazia alguns minutos de silêncio. Orava, agradecia, lia uma passagem inspiradora, escrevia 3 objetivos para o dia. Visualizava a pessoa que desejava se tornar. No começo parecia um hábito simples, mas logo percebeu que aquelas pequenas decisões estavam mudando completamente sua forma de viver. As pessoas começaram a notar. Seu rosto transmitia mais paz. Sua postura era mais firme. Sua maneira de falar demonstrava confiança. Mesmo sem grandes mudanças externas, algo dentro dele irradiava uma força diferente. Um colega de trabalho perguntou: o que aconteceu com você? Parece outra pessoa. Ele sorriu, porque a maior mudança realmente havia acontecido onde ninguém podia ver, dentro da mente. Foi nesse período que ele compreendeu outra lição poderosa. Deus transforma vidas de dentro para fora. Muitas pessoas esperam que as circunstâncias mudem para então acreditar. Mas Deus frequentemente muda primeiro o coração, depois a mente e, por fim, as circunstâncias. Essa compreensão trouxe paz. Ele deixou de viver ansioso pelos resultados imediatos. Passou a confiar no processo. Passou a celebrar pequenas vitórias. Cada novo hábito era uma conquista. Cada pensamento negativo vencido era uma batalha ganha. Cada dia de disciplina era um passo em direção ao propósito. Então surgiu outra pergunta que mexeu profundamente com seu coração. Quem você seria daqui a 5 anos se mantivesse exatamente os pensamentos que tem hoje? Ele permaneceu em silêncio. A resposta era clara. Se continuasse pensando pequeno, viveria pequeno. Se continuasse alimentando o medo, continuaria preso. Mas, se renovasse sua mente diariamente, seu futuro seria completamente diferente. Naquele instante, decidiu que jamais permitiria que pensamentos antigos definissem um novo destino. Começou também a escolher melhor suas companhias. Percebeu que algumas pessoas sempre encontravam motivos para reclamar. Outras sempre encontravam soluções. Algumas espalhavam medo, outras transmitiam esperança. Ele entendeu que ninguém consegue desenvolver uma mentalidade de abundância vivendo cercado por uma cultura de derrota. Isso não significava abandonar pessoas. Significava proteger aquilo que Deus estava reconstruindo dentro dele. A cada dia,
Sua confiança aumentava. Já não precisava da aprovação de todos. Não se comparava mais constantemente. Compreendeu que Deus não cria cópias. Cada pessoa possui uma missão única. Comparar-se era desperdiçar energia que poderia ser usada para crescer. Então escreveu mais uma frase em seu caderno que passou a ler todas as manhãs. Minha maior competição não é com outras pessoas, é com a versão de mim mesmo que ontem ainda tinha medo de vencer. Essa frase tornou-se um compromisso. Ele buscava ser melhor do que havia sido no dia anterior. Um pouco mais disciplinado, um pouco mais sábio, um pouco mais paciente, um pouco mais generoso, um pouco mais corajoso e, sem perceber, começou a experimentar uma alegria que o dinheiro sozinho jamais poderia oferecer. Era a alegria de crescer. Era a alegria de vencer pequenas batalhas todos os dias. Era a alegria de perceber que Deus estava moldando seu caráter enquanto preparava seu futuro. Naquela noite, olhando para o céu estrelado, ele fez uma oração simples. Senhor, continua renovando minha mente. Não permitas que eu volte a acreditar nas mentiras que um dia me prenderam. Ensina-me a pensar como alguém que foi criado para cumprir um propósito, servir com excelência e viver a abundância que o Senhor preparou. Ao terminar a oração, uma profunda paz tomou conta do seu coração. Ele sabia que a caminhada ainda seria longa. Haveria desafios, haveria dias difíceis. Mas agora possuía algo que ninguém poderia tirar dele. Uma mente renovada pela fé, fortalecida pela disciplina e guiada pela esperança. E quando a mente muda, o destino deixa de ser uma prisão e se transforma em uma estrada aberta para novos começos. A jornada estava apenas alcançando um novo nível, porque Deus não estava apenas mudando sua realidade. Estava formando nele uma pessoa capaz de sustentar a abundância com sabedoria, humildade e propósito. Depois de renovar sua mente, o protagonista começou a perceber algo que antes passava despercebido. Deus estava constantemente colocando oportunidades diante dele. O problema nunca foi a ausência de portas. O problema era que, durante anos, ele não estava preparado para atravessá-las. Essa descoberta mudou completamente sua maneira de enxergar a vida. Ele passou a lembrar de quantas oportunidades havia deixado escapar. Algumas por medo, outras por falta de preparo. Muitas simplesmente porque acreditava que não era digno de viver algo maior. Então, uma pergunta atravessou sua mente como um raio de luz. E se Deus já tiver colocado diante de você a oportunidade que você tanto pediu, mas você ainda não a reconheceu? Essa reflexão o acompanhou durante dias. Ele percebeu que muitas pessoas passam a vida inteira orando por uma mudança, mas ignoram o trabalho necessário para estarem prontas quando essa mudança chegar. Foi então que tomou uma decisão que transformaria sua rotina. Não esperaria mais pela oportunidade para se preparar. Preparar-se-ia antes da oportunidade aparecer. Passou a estudar com mais dedicação. Aprendeu novas habilidades. Leu livros que fortaleciam sua mente. Organizou melhor seu tempo. Começou a cuidar da própria saúde. Entendeu que um corpo cansado dificulta uma mente disciplinada. Descobriu que prosperidade não envolve apenas dinheiro. Ela também se manifesta na forma como administramos nosso tempo, nossa energia, nossos relacionamentos e nossos talentos. Cada pequena melhoria representava um investimento no futuro que Deus estava construindo. Certa manhã, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, observou uma construção. Os trabalhadores passavam semanas preparando o terreno antes que qualquer parede fosse levantada. Quem passava por ali podia pensar que nada estava acontecendo. Mas o mais importante acontecia justamente onde ninguém via: os alicerces. Naquele instante, ele compreendeu algo profundo.
Deus nunca constrói grandes bênçãos sobre fundamentos frágeis. Antes de levantar um edifício, é preciso fortalecer a base. Antes de confiar grandes responsabilidades, Deus trabalha o caráter. Antes de abrir portas maiores, Ele prepara quem irá atravessá-las. Essa verdade mudou completamente sua forma de enfrentar os atrasos. Aquilo que antes parecia demora agora parecia preparação. Aquilo que antes parecia silêncio, agora parecia treinamento. Ele deixou de perguntar, por que ainda não aconteceu? E começou a perguntar, o que Deus está desenvolvendo em mim enquanto espero? Essa simples mudança trouxe paz ao seu coração. Os dias deixaram de ser apenas espera, passaram a ser aprendizado. Toda dificuldade escondia uma lição, toda frustração desenvolvia maturidade. Toda responsabilidade pequena preparava para responsabilidades maiores. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada em seu trabalho. Um novo projeto precisava de alguém disposto a assumir desafios. No passado, ele teria inventado uma desculpa. Diria que não estava pronto, que outras pessoas eram mais capacitadas, mas agora algo havia mudado. O medo ainda existia, só que já não comandava suas decisões. Ele respirou fundo e respondeu, eu aceito. Naquele instante, não sabia exatamente como faria, mas sabia que aprenderia durante o caminho. Os primeiros dias foram difíceis. Cometeu erros, precisou estudar mais, enfrentou críticas. Em alguns momentos, pensou em desistir, mas lembrou-se de uma frase que havia escrito semanas antes. Quem foge dos desafios, foge do crescimento. Então continuou. Cada problema solucionado aumentava sua confiança. Cada dificuldade superada fortalecia sua experiência. Cada pequeno avanço mostrava que ele era muito mais capaz do que imaginava. Foi nesse período que compreendeu outra verdade poderosa. Deus raramente chama pessoas prontas. Ele chama pessoas disponíveis para serem preparadas. Essa percepção libertou seu coração. Ele não precisava saber tudo, precisava apenas continuar aprendendo. Não precisava ser perfeito, precisava permanecer fiel. Não precisava controlar o futuro, precisava confiar em Deus e fazer bem aquilo que estava ao seu alcance. Então outra pergunta surgiu. Se hoje Deus colocasse diante de você a oportunidade que mudaria a sua vida, você estaria preparado para sustentá-la? A pergunta permaneceu ecoando em sua mente. Ele percebeu que muitas pessoas desejam prosperidade, mas poucas desejam o processo de preparação. Querem colher sem plantar, querem vencer sem disciplina, querem crescer sem enfrentar desafios. Mas Deus trabalha de maneira diferente. Ele molda primeiro a pessoa, depois entrega a missão. Porque uma bênção recebida antes da maturidade pode se transformar em peso, mas uma bênção entregue a alguém preparado se transforma em legado. O protagonista começou a perceber pequenas mudanças ao seu redor. As pessoas passaram a confiar mais nele. Recebia novas responsabilidades. Era chamado para participar de decisões importantes. Sua opinião começou a ser valorizada. Nada disso aconteceu por acaso. Foi consequência da transformação silenciosa que Deus estava realizando dentro dele. Naquela noite, sentado em silêncio, ele olhou para o céu e fez uma oração. Senhor, não me conceda apenas oportunidades. Forma em mim o caráter necessário para honrá-las. Ensina-me a ser fiel no pouco, para que eu esteja preparado quando o muito chegar. Que eu nunca confunda demora com abandono, nem preparação com fracasso. Ao terminar a oração, compreendeu algo que carregaria para o resto da vida. As portas de Deus nunca se abrem cedo demais, nem tarde demais. Elas se abrem no momento em que a preparação encontra o propósito. E pela primeira vez, ele deixou de correr desesperadamente atrás das oportunidades. Passou a correr atrás da sua melhor versão.
porque sabia que, quando estivesse preparado, as portas certas se abririam no tempo certo e ninguém seria capaz de fechá-las. Depois de experimentar as primeiras vitórias, o protagonista acreditou que tudo seria mais fácil dali em diante. Afinal, sua mente havia mudado, sua fé estava mais forte e novas oportunidades começavam a surgir. Mas a vida lhe mostraria uma lição que jamais esqueceria. Nem todo caminho rumo ao propósito é feito de dias ensolarados. Há momentos em que Deus permite que atravessemos desertos, não para nos destruir, mas para nos transformar. Foi exatamente isso que aconteceu. Pouco tempo depois de assumir novas responsabilidades, surgiram dificuldades inesperadas. Um projeto importante fracassou. Uma pessoa em quem ele confiava o decepcionou. As despesas aumentaram justamente quando ele acreditava que finalmente começaria a prosperar. Por alguns instantes, a velha pergunta voltou à sua mente: será que Deus se esqueceu de mim? Mas dessa vez, algo era diferente. Em vez de permitir que o medo tomasse conta do seu coração, ele respirou fundo e lembrou de tudo o que havia aprendido. Então outra pergunta surgiu: e se este deserto não for um castigo, mas um treinamento? Essa simples reflexão mudou completamente sua perspectiva. Ele começou a observar a natureza. Percebeu que as árvores mais fortes enfrentam ventos intensos. O ouro só revela seu brilho depois de passar pelo fogo. O diamante nasce sob enorme pressão. Da mesma forma, pessoas extraordinárias não são formadas em dias de conforto, mas em tempos de desafios. Naquele momento, compreendeu uma verdade poderosa. O deserto não existe para provar a força de Deus. Existe para revelar a força que Deus está formando dentro de você. Essa frase permaneceu gravada em sua mente. Ele deixou de perguntar: quando esse problema vai acabar? E começou a perguntar: qual lição Deus quer me ensinar através desta situação? Cada dificuldade passou a ter um novo significado. A espera desenvolvia paciência. As perdas ensinavam sabedoria. As decepções revelavam quem realmente caminhava ao seu lado. As limitações despertavam criatividade. Os desafios fortaleciam sua fé. Então ele percebeu algo que antes nunca havia entendido. O deserto tem uma característica curiosa. Ele elimina tudo aquilo que é desnecessário. Quando caminhamos por um deserto, carregamos apenas o essencial. Da mesma forma, Deus muitas vezes permite processos difíceis para remover orgulho, medo, ansiedade, dependência das opiniões alheias e tudo aquilo que impede nosso crescimento. Foi nesse período que ele aprendeu a viver um dia de cada vez. Parou de tentar controlar tudo, confiou mais, reclamou menos, orou com mais sinceridade. Descobriu que algumas respostas não chegam através de palavras, chegam através do silêncio. E foi justamente no silêncio que ele sentiu uma paz inexplicável. Não porque os problemas haviam desaparecido, mas porque sua confiança em Deus havia se tornado maior que suas preocupações. Então uma nova pergunta ecoou em seu coração. Se tudo estivesse dando errado ao seu redor, sua fé continuaria firme? Ele percebeu que era fácil confiar quando tudo estava bem. O verdadeiro teste acontecia quando nada fazia sentido. Naqueles dias difíceis, criou um novo hábito. Todas as noites, escrevia 3 motivos para agradecer. No início, parecia impossível, mas sempre encontrava algo: a saúde, a família, um amigo, uma refeição, um aprendizado, uma nova oportunidade. Com o tempo, percebeu que a gratidão muda o foco daquilo que falta para aquilo que já foi recebido. E quando o coração se enche de gratidão, o medo perde espaço. Certa tarde, enquanto caminhava por uma estrada de terra, encontrou um agricultor preparando o solo. Curioso, perguntou: por que você trabalha tanto se ainda não há sinal da colheita?
O homem sorriu e respondeu: porque quem espera a colheita começar para preparar a terra já perdeu a estação. Aquela resposta parecia simples, mas transformou sua maneira de enxergar o futuro. Ele compreendeu que Deus espera que continuemos plantando, mesmo quando ainda não vemos frutos, porque a fé verdadeira trabalha antes da recompensa aparecer. Foi então que escreveu mais uma frase em seu caderno: o deserto não é o lugar onde meus sonhos morrem, é o lugar onde minha força nasce. Essa frase passou a acompanhá-lo diariamente. Cada vez que surgia uma dificuldade, ele a repetia em voz alta. E sua coragem aumentava. Sua esperança crescia, sua determinação se fortalecia. Pouco a pouco, começou a perceber que já não era a mesma pessoa que entrou naquele processo. Antes, qualquer problema o fazia pensar em desistir. Agora, cada desafio se transformava em uma oportunidade para crescer. Antes, buscava apenas conforto. Agora, buscava propósito. Antes, queria apenas resultados rápidos. Agora, entendia o valor da preparação. Então, outra reflexão marcou profundamente seu coração. Talvez Deus não esteja atrasando sua vitória. Talvez esteja construindo uma pessoa capaz de sustentá-la por toda a vida. Naquele instante, todas as peças começaram a se encaixar. O deserto nunca foi um sinal de abandono. Era um caminho de aperfeiçoamento. Era a escola onde Deus ensinava paciência, disciplina, humildade e perseverança. Era o lugar onde o caráter era moldado. Era onde a fé deixava de ser teoria para se tornar experiência. Ao olhar para trás, ele percebeu que jamais voltaria a ser quem era antes. Os desafios que um dia pareciam injustos, agora faziam sentido. Cada lágrima havia regado uma nova versão de si mesmo. Cada batalha havia fortalecido sua confiança. Cada espera havia aprofundado sua comunhão com Deus. E naquele momento, uma certeza tomou conta do seu coração. O deserto nunca foi o meu destino. Era apenas a estrada que Deus escolheu para me conduzir até a terra da abundância. Com essa convicção, ele continuou caminhando. Não porque o caminho tivesse ficado mais fácil, mas porque agora sabia que Deus nunca desperdiça nenhuma etapa da jornada daqueles que confiam nele. Ao deixar para trás os dias mais difíceis do deserto, o protagonista percebeu que havia mudado profundamente. Seu olhar já não estava preso ao que lhe faltava. Agora, ele começava a enxergar aquilo que podia construir. Foi então que Deus lhe ensinou uma das maiores leis da vida. Toda colheita é consequência de uma semente. Essa verdade parecia simples, mas carregava um poder capaz de transformar destinos. Ele começou a observar tudo ao seu redor. O agricultor jamais reclamava por não colher no mesmo dia em que plantava. Ele compreendia que existe um tempo para preparar a terra, um tempo para semear, um tempo para cuidar e um tempo para colher. Então, uma pergunta nasceu em seu coração. Por que tantas pessoas esperam colher uma vida extraordinária sem plantar atitudes extraordinárias? Essa pergunta permaneceu ecoando durante dias. Ele percebeu que durante muito tempo havia desejado resultados diferentes, mantendo exatamente os mesmos hábitos. Queria prosperidade, mas não administrava bem o pouco que possuía. Queria oportunidades, mas não buscava conhecimento. Queria reconhecimento, mas não entregava excelência. Queria paz, mas alimentava pensamentos de preocupação. Foi então que compreendeu uma verdade impossível de ignorar. A vida sempre devolve aquilo que plantamos diariamente. Se plantamos disciplina, colhemos crescimento. Se plantamos generosidade, colhemos relacionamentos fortes. Se plantamos conhecimento, colhemos sabedoria. Se plantamos perseverança, colhemos conquistas. Mas, se plantamos desculpas, colhemos estagnação. Naquela semana, decidiu fazer uma mudança radical. Parou de perguntar: o que a vida pode me dar? E começou a perguntar:
Que tipo de sementes estou lançando todos os dias? Essa mudança transformou completamente sua rotina. Ele passou a chegar mais cedo ao trabalho. Mesmo quando ninguém observava, fazia suas tarefas com excelência. Ajudava colegas sem esperar recompensa. Cumpria sua palavra. Organizava suas finanças com responsabilidade. Reservava parte do que ganhava para investir em aprendizado. Descobriu que toda pequena atitude era uma semente invisível. E cedo ou tarde, cada uma delas produziria frutos. Certa tarde, encontrou um velho jardineiro cuidando de um pomar. Curioso, perguntou: qual é o segredo para colher frutos tão bonitos? O homem sorriu e respondeu: não existe segredo. Apenas cuido da árvore todos os dias, mesmo quando ainda não vejo nenhum fruto. Aquela resposta permaneceu em sua mente. Percebeu que muitas pessoas abandonam seus sonhos justamente antes da colheita. Plantam durante alguns dias, desistem quando não veem resultados imediatos, trocam a perseverança pela ansiedade. Esquecem que a natureza ensina uma lição poderosa. As raízes crescem em silêncio antes que os frutos apareçam. Assim também acontece com a vida. Enquanto parece que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando. Enquanto ninguém percebe seu esforço, seu caráter está sendo fortalecido. Enquanto a recompensa ainda não chegou, sua capacidade está aumentando. Então, outra pergunta tocou profundamente seu coração. E se o maior erro da sua vida for desistir um dia antes da colheita? Essa reflexão lhe deu forças para continuar. Ele passou a entender que disciplina não depende da motivação. Motivação vai e volta. Disciplina permanece. Nos dias em que sentia vontade de desistir, lembrava-se de que sua fidelidade ao processo era mais importante do que suas emoções momentâneas. Foi também nesse período que aprendeu o verdadeiro significado da generosidade. Antes, acreditava que só poderia ajudar quando fosse rico. Agora entendia que a generosidade começa muito antes da riqueza. Ela começa no coração. Passou a compartilhar conhecimento. Oferecia apoio a quem precisava. Escutava mais. Julgava menos. Descobriu que quanto mais servia às pessoas, mais propósito encontrava em sua própria caminhada. Então, compreendeu outra verdade extraordinária. Deus não multiplica apenas recursos. Ele multiplica aquilo que é entregue com fidelidade e amor. Essa frase transformou sua forma de enxergar tudo. Seu tempo tornou-se uma semente. Suas palavras tornaram-se sementes. Suas escolhas tornaram-se sementes. Sua fé tornou-se uma semente. Cada decisão construía silenciosamente o futuro. Naquela noite, abriu novamente seu caderno e escreveu: não tenho controle sobre o tempo da colheita, mas tenho total responsabilidade sobre a qualidade da minha semeadura. Ao ler essa frase, uma paz profunda tomou conta do seu coração. Ele finalmente compreendeu que Deus nunca prometeu resultados instantâneos. Prometeu que toda boa semente, plantada com perseverança e fé, produziria frutos no tempo certo. A partir daquele dia, deixou de viver ansioso. Não comparava mais sua caminhada com a dos outros. Sabia que cada pessoa possui seu próprio tempo de crescimento. Algumas sementes florescem rapidamente, outras levam anos para revelar sua grandeza. Mas todas precisam da mesma coisa: constância, fidelidade, paciência. Então fez uma última oração antes de dormir. Senhor, ensina-me a plantar boas sementes todos os dias, que minhas palavras inspirem, minhas atitudes edifiquem e minhas escolhas honrem o propósito que o Senhor colocou em minha vida. Dá-me paciência para esperar a colheita e sabedoria, para nunca abandonar o campo que o Senhor confiou às minhas mãos. Ao terminar a oração, olhou pela janela e viu a lua iluminando a noite. Sorriu, porque agora
Entendia que Deus trabalha até mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar. Assim como uma semente cresce escondida sob a terra, o propósito também amadurece em silêncio. E ele tinha absoluta certeza de que sua maior colheita ainda estava por vir, pois aquele que permanece fiel na semeadura jamais termina sua história vivendo na escassez. A abundância começa muito antes da colheita. Ela começa na decisão diária de continuar plantando, mesmo quando apenas a fé consegue ver os frutos que ainda virão. Depois de compreender a lei da semeadura, o protagonista percebeu que havia uma última barreira invisível impedindo sua transformação completa. Não era a falta de dinheiro, não era a falta de oportunidades, não era nem mesmo o medo do fracasso. Era o hábito de pensar pequeno. Durante anos, ele acreditou que humildade significava não sonhar alto. Pensava que desejar uma vida melhor era sinal de ambição egoísta. Sempre que imaginava um futuro de abundância, uma voz surgia em sua mente dizendo: "Isso não é para você. Se contente com o que tem. Não crie expectativas." Essas palavras pareciam prudentes, mas escondiam uma prisão silenciosa. Foi então que, durante um momento de oração, uma pergunta tomou conta do seu coração. Quem colocou limites nos sonhos que Deus nunca limitou? Ele permaneceu em silêncio. Percebeu que muitas das limitações que carregava nunca vieram de Deus. Vieram do medo, vieram das comparações, vieram das decepções, vieram das opiniões de pessoas que desistiram dos próprios sonhos e tentaram convencer os outros a fazer o mesmo. Naquele instante, lembrou-se de uma criança observando o céu. Uma criança não olha para as estrelas pensando em impossibilidades. Ela olha com admiração. Ela acredita. Ela imagina. Ela sonha. Então o protagonista compreendeu que antes de transformar suas circunstâncias, precisava recuperar sua capacidade de sonhar. Mas não sonhar de maneira vazia. Sonhar com propósito, sonhar para servir mais pessoas, sonhar para honrar a Deus com seus talentos, sonhar para deixar um legado, porque prosperidade sem propósito se torna apenas riqueza, mas prosperidade com propósito transforma vidas. Naquela tarde, ele pegou uma folha em branco. No topo escreveu: "Como seria minha vida se eu acreditasse completamente no potencial que Deus colocou dentro de mim?" Ficou olhando para aquela pergunta durante vários minutos. Depois, começou a escrever. Escreveu sem medo, sem censura, sem pensar nas limitações atuais. Imaginou uma família vivendo em paz, imaginou estabilidade financeira, imaginou ajudando pessoas necessitadas, imaginou criando oportunidades para outras famílias, imaginou viajando para compartilhar esperança. Imaginou ensinando tudo o que havia aprendido. Pela primeira vez em muitos anos, permitiu que sua visão fosse maior do que seus medos. Enquanto escrevia, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Ele percebeu que havia passado tempo demais sobrevivendo quando Deus o chamava para viver com propósito. Então outra pergunta surgiu. Se você soubesse que não poderia fracassar, qual seria o sonho que começaria hoje? Essa pergunta permaneceu ecoando dentro dele. Quantas pessoas enterram seus maiores talentos porque têm medo do julgamento? Quantos projetos nunca saem do papel por causa da insegurança? Quantos chamados são ignorados porque parecem grandes demais? Foi nesse momento que compreendeu uma verdade transformadora. Pensar pequeno nunca protegeu ninguém da dor. Apenas impediu muitas pessoas de viverem seu verdadeiro propósito. A partir daquele dia, ele decidiu substituir cada pensamento limitado por uma visão maior. Quando sua mente dizia: "É impossível",
Ele respondia: se Deus me deu a visão, também me dará sabedoria para caminhar em direção a ela. Quando o medo dizia: você não tem recursos, ele lembrava: os recursos costumam aparecer para quem continua caminhando com fidelidade. Quando surgia a ansiedade pelo futuro, ele repetia: meu dever é dar o próximo passo. Deus cuida do restante. Essas declarações fortaleceram sua confiança, mas ele também compreendeu que pensar grande não significava viver apenas de sonhos. Sonhos sem ação tornam-se apenas desejos, por isso transformou cada grande objetivo em pequenas metas diárias. Em vez de perguntar como vou conquistar tudo isso, perguntava qual é o próximo passo que posso dar hoje. Essa simples mudança eliminou a paralisia, porque ninguém constrói um grande edifício em um único dia. Ele é levantado tijolo por tijolo. Da mesma forma, um destino extraordinário é construído por decisões aparentemente pequenas. Cada livro lido, cada habilidade desenvolvida, cada palavra de incentivo, cada ato de honestidade, cada momento de oração, cada dia de disciplina. Tudo fazia parte da construção. Foi então que percebeu outra lição extraordinária. As águias não voam olhando para o chão. Elas mantêm seus olhos voltados para o horizonte. Da mesma maneira, quem deseja viver um propósito maior precisa aprender a olhar além das dificuldades momentâneas. As tempestades continuam existindo, mas elas deixam de definir a direção da caminhada. Naquela noite, sentado em silêncio, o protagonista escreveu mais uma frase em seu caderno: não fui criado para viver preso às minhas limitações de ontem. Fui criado para crescer continuamente, servir com excelência e glorificar a Deus através da vida que construo todos os dias. Ao reler essas palavras, sentiu que algo havia mudado definitivamente. Seu coração já não era governado pelo medo. Sua mente já não aceitava pensamentos de escassez. Seus sonhos já não cabiam dentro das antigas limitações. Ele compreendeu que Deus não lhe havia dado uma visão pequena. Os limites sempre estiveram na forma como enxergava a si mesmo. Agora, esses limites estavam sendo quebrados. Enquanto observava o céu estrelado, sorriu. Cada estrela parecia lembrar uma promessa. Nem todas podiam ser alcançadas imediatamente, mas todas apontavam para algo maior. E naquele instante, fez uma oração que brotou do fundo da alma. Senhor, nunca permitas que eu reduza meus sonhos por causa do medo. Dá-me um coração humilde para aprender, uma mente disciplinada para crescer e uma fé inabalável para caminhar em direção ao propósito que preparaste para mim. Que minha prosperidade nunca seja apenas para meu benefício, mas uma ferramenta para abençoar outras vidas. Ao terminar a oração, sentiu uma convicção profunda. A abundância não começa quando a conta bancária muda. Ela começa quando a visão deixa de ser limitada. Porque uma pessoa que aprende a pensar segundo o propósito de Deus já iniciou a maior transformação de sua vida. E essa nova maneira de enxergar o futuro o prepararia para a etapa mais decisiva de toda a sua jornada. Ao despertar na manhã seguinte, o protagonista percebeu que algo havia mudado de forma definitiva. Não era apenas sua maneira de pensar, era sua identidade. Durante muito tempo, ele viveu esperando que uma grande conquista lhe desse confiança. Acreditava que somente depois de alcançar o sucesso poderia caminhar de cabeça erguida. Agora entendia exatamente o contrário. A verdadeira vitória nasce dentro do coração, muito antes de aparecer diante dos olhos. Foi essa compreensão que transformou completamente sua caminhada. Enquanto preparava o café, olhou pela janela e viu o sol surgindo lentamente no horizonte. O amanhecer lhe trouxe uma poderosa reflexão. O sol não pede permissão para nascer, ele simplesmente cumpre o propósito para o qual foi criado.
Naquele instante, o protagonista compreendeu que também havia sido criado com um propósito. Não precisava esperar a aprovação das pessoas para viver aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Precisava apenas permanecer fiel. Então uma pergunta surgiu com força. Quantos sonhos permanecem escondidos porque seus donos esperam que alguém lhes dê autorização para acreditar em si mesmos? Durante anos, ele havia vivido buscando reconhecimento. Queria provar para todos que conseguiria vencer. Mas agora descobria que sua missão nunca foi impressionar pessoas. Sua missão era honrar a Deus através da pessoa que estava se tornando. Essa verdade trouxe uma liberdade que jamais havia experimentado. Ele deixou de competir. Deixou de comparar sua caminhada com a dos outros. Compreendeu que Deus escreve histórias diferentes para pessoas diferentes. Comparar processos é esquecer que cada propósito possui seu próprio tempo. Naquela semana, algo inesperado aconteceu. Recebeu uma proposta para participar de um projeto muito maior do que qualquer responsabilidade que já havia assumido. Ao ouvir o convite, seu coração acelerou. Por alguns segundos, a antiga insegurança tentou voltar. Será que sou capaz? Será que vão descobrir minhas limitações? Será que vou decepcionar todos? Mas antes que esses pensamentos crescessem, lembrou-se da longa jornada que havia percorrido. Lembrou-se do medo que venceu, do deserto que atravessou, das sementes que continuou plantando, da mente que Deus renovou. Então respirou profundamente e respondeu a si mesmo: não sou a mesma pessoa que começou essa caminhada. Essa frase possuía um poder enorme. Ela o lembrava de tudo o que Deus já havia realizado dentro dele. A oportunidade não apareceu porque ele teve sorte. Ela apareceu porque Deus estava revelando os frutos de um processo silencioso de transformação. Naquela noite, abriu seu caderno e escreveu uma pergunta. Como uma pessoa que já acredita na vitória age antes mesmo da conquista chegar? A resposta veio naturalmente. Ela continua trabalhando quando ninguém está olhando. Ela permanece disciplinada mesmo sem aplausos. Ela honra pequenos compromissos. Ela cuida do seu caráter. Ela fala com esperança. Ela trata as pessoas com respeito. Ela permanece fiel mesmo quando o resultado demora. Foi então que compreendeu uma verdade extraordinária. A vitória não começa quando você recebe a recompensa. Ela começa quando você decide não desistir. Essa frase passou a fazer parte da sua vida. Nos dias difíceis, repetia essas palavras. Nos dias bons, também. Porque sabia que disciplina não depende das circunstâncias. Ela depende de decisões. Pouco tempo depois, os primeiros resultados começaram a aparecer. Seu trabalho passou a ser reconhecido. Novas oportunidades surgiram. Pessoas começaram a procurar seus conselhos. Algumas perguntavam: "O que você fez para mudar tanto?" Ele sorria. Como explicar que a maior mudança aconteceu onde ninguém podia enxergar? Como explicar que tudo começou quando decidiu abandonar uma mentalidade de escassez? Ele compreendeu que as maiores vitórias nunca aparecem primeiro no mundo exterior. Elas nascem no coração. Nascem quando alguém decide confiar em Deus acima do medo. Quando escolhe a disciplina em vez da desculpa. Quando prefere a perseverança ao desânimo. Quando acredita que o propósito é maior do que qualquer obstáculo. Então outra pergunta tocou profundamente sua alma. Se Deus já está preparando sua vitória, por que você continua vivendo como alguém derrotado? Essa pergunta o fez refletir durante horas. Percebeu que muitas pessoas oram por portas abertas enquanto continuam andando com a postura de quem acredita que nunca será suficiente. Mas Deus deseja que seus filhos caminhem com confiança, não por orgulho, mas porque sabem quem os fortalece. Naquele instante, ele fez uma promessa a si mesmo.
Jamais permitiria que uma circunstância temporária definisse sua identidade. Se enfrentasse dificuldades, continuaria confiando. Se enfrentasse abundância, continuaria humilde. Se fosse elogiado, daria glória a Deus. Se fosse criticado, continuaria aprendendo. Seu valor não dependeria das opiniões humanas. Dependeria do propósito que Deus havia colocado dentro dele. Ao olhar novamente para o céu, percebeu que o mesmo Deus que criara as estrelas também conhecia cada detalhe da sua caminhada. Nenhum esforço havia sido em vão, nenhuma lágrima havia sido esquecida, nenhuma oração havia sido ignorada. Tudo fazia parte de um plano maior. Então escreveu sua última frase daquela noite. A pessoa que Deus está formando em mim vale muito mais do que qualquer riqueza que um dia eu possa possuir. Ao fechar o caderno, sorriu. Porque agora compreendia que a verdadeira prosperidade não consiste apenas em ter mais. Consiste em tornar-se alguém capaz de usar tudo o que recebe para cumprir um propósito eterno. E foi com essa convicção que ele se preparou para viver o capítulo final de sua jornada. O capítulo em que descobriria que Deus jamais planejou que seus filhos permanecessem presos à escassez, mas que vivessem uma vida marcada pela abundância, pela sabedoria, pela generosidade e por um propósito que transforma não apenas uma pessoa, mas todas aquelas que cruzam o seu caminho. O protagonista caminhava lentamente enquanto o sol se punha no horizonte. A brisa tocava seu rosto, mas desta vez havia algo diferente dentro dele. O homem que iniciara aquela jornada meses atrás já não existia. O medo que antes controlava suas decisões havia perdido a força. As dúvidas que paralisavam seus sonhos haviam sido substituídas por uma fé madura. A escassez que dominava sua mente dera lugar a uma visão de abundância, propósito e esperança. Foi então que ele percebeu que Deus nunca havia mudado. Quem mudou foi ele. Durante muito tempo, acreditou que Deus precisava transformar suas circunstâncias. Agora entendia que Deus estava muito mais interessado em transformar seu coração. Porque quando o coração muda, as atitudes mudam. Quando as atitudes mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, o destino começa a mudar. Ele olhou para trás e lembrou da primeira pergunta que havia iniciado toda aquela jornada. Será que Deus realmente quer que eu viva assim? Agora tinha a resposta. Não. Deus nunca desejou que seus filhos fossem governados pelo medo. Nunca desejou que vivessem presos à culpa. Nunca desejou que aceitassem uma identidade construída pelas derrotas. Nunca desejou que enterrassem seus talentos por causa da insegurança. Mas também compreendeu algo muito importante. A abundância prometida por Deus não pode ser reduzida apenas ao dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. A verdadeira prosperidade é muito maior. É acordar com paz. É dormir com a consciência tranquila, é viver com propósito, é construir relacionamentos saudáveis, é ter sabedoria para administrar aquilo que se recebe, é possuir um coração generoso, é usar os próprios talentos para servir ao próximo, é permanecer fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a riqueza que permanece quando todas as outras desaparecem. Então outra pergunta surgiu. De que adianta conquistar o mundo inteiro se perder a paz que Deus deseja colocar dentro do seu coração? Ele sorriu. Finalmente compreendia que prosperidade e propósito caminham juntos. Sem propósito, a riqueza se torna vazia. Sem caráter, o sucesso se torna perigoso. Sem Deus, nenhuma conquista consegue preencher completamente a alma. Naquele instante, lembrou-se de cada etapa da caminhada. Lembrou-se do medo, da insegurança, das noites em que pensou em desistir, das lágrimas derramadas em silêncio, das portas fechadas, do deserto, das sementes plantadas, das oportunidades inesperadas. Tudo fazia sentido agora.
Cada etapa havia preparado seu coração. Cada dificuldade havia fortalecido sua fé. Cada espera havia desenvolvido sua paciência. Cada desafio havia construído seu caráter. Nada foi desperdiçado, nem mesmo a dor. Porque Deus consegue transformar até as experiências mais difíceis em ferramentas de crescimento. Então, ele compreendeu uma verdade que desejava compartilhar com todas as pessoas que ainda viviam presas ao medo. Você não nasceu para viver apenas sobrevivendo. Você nasceu para crescer, para aprender, para servir, para desenvolver seus talentos, para construir uma vida que glorifique a Deus, para deixar um legado que continue inspirando outras pessoas, mesmo quando sua jornada terminar. A partir daquele dia, decidiu usar sua própria história para encorajar quem estava começando. Sempre que encontrava alguém desanimado, dizia: "Não desista por causa da estação que você está vivendo. As maiores colheitas costumam nascer depois dos períodos mais difíceis." Quando alguém dizia: "Minha vida nunca vai mudar", ele respondia: "Comece mudando sua maneira de pensar. Toda transformação exterior começa dentro da mente." Quando alguém afirmava: "Tenho medo", ele sorria e dizia: "A coragem não é a ausência do medo, é decidir seguir em frente apesar dele." Essas palavras passaram a transformar outras vidas. E foi então que percebeu algo extraordinário. A maior bênção que havia recebido não era a prosperidade material. Era a capacidade de inspirar esperança. Era mostrar que ninguém está condenado a permanecer na escassez emocional, espiritual ou mental. Era provar que Deus continua levantando pessoas comuns para viverem propósitos extraordinários. Então, olhando novamente para o céu, fez sua última oração. "Senhor, obrigado porque nunca desististe de mim, mesmo quando eu duvidei de mim mesmo. Obrigado por cada porta fechada que me protegeu, por cada deserto que fortaleceu minha fé e por cada oportunidade que revelou o teu cuidado. Que eu jamais volte a viver limitado pelo medo. Ensina-me a administrar toda a bênção com humildade, sabedoria e generosidade. Que minha vida seja um reflexo da tua bondade e um instrumento para levar esperança a quem ainda acredita que nasceu para viver na escassez." Ao terminar a oração, uma profunda paz invadiu seu coração. Ele entendeu que sua história nunca foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre identidade, foi sobre fé, foi sobre coragem, foi sobre disciplina, foi sobre transformação. Foi sobre descobrir que Deus não cria pessoas destinadas ao fracasso, mas pessoas chamadas a crescer, amadurecer e cumprir um propósito que vai muito além das riquezas deste mundo. Antes de seguir seu caminho, voltou-se como se pudesse falar diretamente com cada pessoa que ouviria sua história e deixou uma última reflexão. E você? Vai continuar permitindo que o medo escreva o próximo capítulo da sua vida ou decidirá confiar que Deus pode transformar sua mente, fortalecer sua fé e conduzi-lo a uma vida de propósito e abundância? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente o seu futuro, porque o primeiro passo para sair da escassez não é ganhar mais dinheiro. É acreditar que Deus já colocou dentro de você talentos, capacidade, inteligência e força suficientes para começar uma nova história. Lembre-se sempre, a abundância começa na mente, cresce através da fé, fortalece-se com a disciplina e floresce quando colocamos nossos dons a serviço de um propósito maior. E quando essas 4 verdades caminham juntas, nenhuma dificuldade é capaz de impedir o plano que Deus preparou para aqueles que escolhem perseverar. Chegamos ao fim desta jornada, mas talvez este seja apenas o começo da maior transformação da sua vida. Se existe uma mensagem que você deve guardar no coração, é esta: Deus nunca criou você para viver aprisionado pela escassez, pelo medo ou pela dúvida.
Antes mesmo de você nascer, Ele colocou dentro de você talentos, força, inteligência e um propósito que nenhuma dificuldade pode apagar. Talvez hoje você ainda esteja enfrentando desafios. Talvez as circunstâncias pareçam dizer que nada vai mudar. Mas lembre-se, as maiores vitórias começam muito antes de aparecerem aos olhos. Elas nascem quando você decide acreditar, agir e perseverar, mesmo quando o caminho parece difícil. A partir de hoje, escolha renovar sua mente todos os dias. Plante boas sementes. Desenvolva disciplina. Caminhe pela fé. Não permita que o medo decida o seu futuro. Cada pequena decisão tomada com coragem aproxima você da vida que Deus preparou. Agora, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual é a maior área da sua vida em que você decide abandonar a mentalidade de escassez e começar a viver pela fé? Escreva sua resposta nos comentários. Quero ler sua história e saber qual compromisso você está assumindo a partir de hoje. Sua decisão pode inspirar outras pessoas que também precisam encontrar esperança. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé, renovam a mente e inspiram uma vida de propósito. Deixe o like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que estão precisando de uma palavra de esperança. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja enfrentando um momento difícil e precise lembrar que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Nunca se esqueça desta verdade. A escassez pode até visitar sua vida, mas ela não precisa permanecer em sua mente. Quando sua fé é maior que o medo, sua disciplina é maior que suas desculpas e seu propósito é maior que seus obstáculos, Deus transforma caminhos impossíveis em testemunhos extraordinários. Que Deus fortaleça sua caminhada, ilumine suas decisões e lhe conceda sabedoria para viver a abundância de paz, propósito e esperança que Ele preparou para você. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família.